Vou fazer a personalização do meu PowerShell e aí eu resolvi gravar um vídeo mostrando como fazer isso. E aí para isso eu vou seguir o tutorial que tem na própria documentação ali da Microsoft. E aí para fazer essa configuração, né, para que o seu shell ele tenha alguns recursos visuais a mais, como está aparecendo aqui nessa imagem, tem alguns processos, algumas coisas que precisam ser instaladas no seu computador, né? Então aqui ele cita algumas coisas, dentre elas uma nerd font, que é a fonte que vai possuir alguns símbolos específicos que alguns temas utilizam. E se você não instalar ela, esses símbolos não vão aparecer. Instalar o MyPosh, que é a forma de customização aqui do PowerShell que nós temos. Aí tem aqui para o WSL, né, para quem for configurar essa customização para algum Linux, algum outro sistema ali pelo WSL, tem a forma de fazer a configuração. E também os terminal icons, que são os ícones de pastas e coisas do tipo, né, de arquivos e tudo mais, que podem estar aparecendo aqui no PowerShell. Então a primeira coisa que precisa ser instalado, aqui no caso então, é a Nerd Font. Então nesse caso, tem que entrar aqui nesse primeiro link, né, onde ele vai ir aqui para o site da Nerd Fonts e você vai ter diversas opções que você pode estar escolhendo como fonte para utilizar ali no PowerShell. No meu caso, eu quero a fonte mais parecida possível com o que já tem por padrão no PowerShell do Windows 11, que é, olhando aqui nas configurações, ele é o Cascadia Mono, né, ou Cascadia Code. Para essa fonte aqui em específico, existe o Cascadia Cove Nerd Font, que é basicamente a mesma fonte, né, como ele está dizendo aqui, só que adicionado esses outros glifos, esses símbolos aí para serem representados utilizando essa fonte assim. Então vou baixar o arquivo dessa fonte, poder fazer a instalação dela. E enquanto vai baixando, também é necessário, após a instalação ali da fonte, fazer a instalação do OMyPosh. E aí nesse caso tem mais de uma forma de fazer essa instalação. Pode estar utilizando aqui o Winget, que já vem por padrão no Windows 11. No caso do 10 é preciso instalar. Onde executando esse comando no PowerShell, ele vai fazer a instalação do OMyPosh. Ou pode estar executando esse outro comando aqui, onde ele vai instalar a versão que tem no Microsoft Store. Ou então ir diretamente no Microsoft Store e buscar aqui por OMyPosh e fazer a instalação dele por aqui. E nesse caso aqui, o Microsoft Store vai estar cuidando de fazer a atualização dele em si. Então vou instalar ele por aqui para facilitar esse processo de atualização. Enquanto isso, abrir aqui as fontes. Então fazer aqui a extração. Não era isso que eu queria. A extração aqui desses arquivos. E aí aqui nós temos todas as fontes em si. Então vou fazer a instalação de todas essas fontes. Então tem diversas versões dele, com combinação de negrito, itálico, negrito, diferentes níveis de negrito e tudo mais. Fazer a instalação de todos eles. Então selecionar aqui, botão direito, instalar. Ele vai fazer a instalação dessas fontes e deixar ela disponível ali pro meu sistema como um todo, né? Não só pro PowerShell. Enquanto ele está instalando, aqui podemos ver que o OMyPosh ele já foi instalado. Então eu já tenho ele aqui disponível no meu PowerShell. Então vamos olhar aqui as configurações, né? Ele só fala para fazer essa instalação e após feita a instalação, aí tem que configurar para o PowerShell utilizar ele e passar a utilizar os temas dele em si. E aí isso é feito modificando o arquivo de perfil que o PowerShell utiliza. Então para fazer essa modificação, aqui ele utiliza o Notepad, mas eu vou utilizar o VS Code para fazer essa mudança em si. Então, primeiramente, reabrindo aqui novamente, vou antes mudar a fonte, ver se ela está aparecendo aqui.
Então tá aqui aparecendo, né, o Cascadia Cove, nas duas versões. Então escolher essa aqui que é a mono, que aí fica igual ao que eu tenho aqui. Então ele continua ali funcionando ali corretamente. E agora eu preciso então fazer a configuração. Então eu vou abrir o arquivo de profile do PowerShell aqui no VS Code. Instalar, não vou querer instalar. E aí eu vou utilizar esse comando aqui para fazer a configuração. Então vai estar definindo ali o comando da variável de ambiente para definir de onde vai estar pegando os temas que vão ser aplicados na hora que ele inicializar aqui o PowerShell. E aí aqui ele está definindo qual tema vai ser utilizado. Então que ele está utilizando o Paradox, mas quando você entra aqui no site do OhmyPost, você consegue ver os diversos temas que ele tem. Temas que tem minimal aqui no nome não precisam de nenhuma nerd font. Os temas que não possuem é porque eles vão ter ícones aqui especiais que precisam desses símbolos em si. Então, para eles funcionarem, precisa ter a fonte ali selecionada, instalada e selecionada. Aqui no caso, no exemplo, está colocando Paradox, que é esse daqui, como padrão em si. Então, vou colocar ele aqui inicialmente, para ver se ele já funciona. Então, ele foi aqui e já está funcionando em si. Então, está até falando aqui que tem uma atualização aqui para ser feita. Depois eu vou verificar isso, fazer a atualização. Ele fala aqui como pode ser feita essa atualização, mas ele já passou a funcionar. Então já está aqui carregando e já até dizendo quanto tempo leva para carregar. Então dá para ver que ele é um pouquinho mais pesado do que o PowerShell normal na hora de fazer o loading do tema, do OhmyPost e tudo mais. Então fica um pouquinho mais pesado, mas ainda assim não é um tempo tão demorado caso você não abra com muita frequência. Então aqui ele já está funcionando, mas aí ainda falta ali os ícones relacionados às pastas. E aí para esses ícones eu tenho que instalar os Terminal Icons. E aí para isso vou instalar o módulo dos Terminal Icons. E aqui no PowerShell e executar o comando. Ok. E aí ele já baixou em si. Então ele não vai necessariamente funcionar de cara, né? Vou abrir aqui e fechar de novo. Ainda não está funcionando. Deixa eu ver se ele modificou aqui alguma coisa. Por enquanto não. O arquivo aqui está exatamente igual. Vamos aqui no repositório, ver se eu preciso instalar alguma coisa. Então foi terminal, repositório, PS Gallery. Ok. E aí o uso aqui do import módulo eu vou colocar aqui no meu arquivo de perfil para que ele importe esse módulo aqui. E vamos ver se funciona. Faz muito tempo que eu configurei isso, então eu não lembro se ele funciona assim bonitinho logo de cara, mas então passou a funcionar. Então deu para ver, sem o terminal icon instalado ele fica assim, com o terminal icons ele já fica aqui mais bonitinho, aqui até colore nas pastas e tal, de acordo com o tipo de conteúdo dele e aí com os ícones em si. Então ele já está aqui funcionando, e aí agora, se eu quiser, é só escolher aqui um tema que você goste mais. Então você vai ter ali diversos temas na hora que for escolher. Então você gostou aqui de algum em específico, então será, por exemplo, esse tema aqui.
Utiuarro. Então eu posso ir aqui no arquivo de configuração e mudar o nome do arquivo de tema que ele vai estar carregando. Então no caso aqui agora vai ser Utiuarro. E aí mudando isso, ele já passa aqui agora já a carregar o outro tema. Então na hora que eu for entrar aqui em alguma pasta, então por exemplo, pegar ali o Intel. Não sei o que tem nessa pasta, alguma coisa da Intel eu imagino, mas aí dá para ver como que ele fica aqui. Quando é com outro, ele já fica dessa forma. Então você pode ir só olhando aqui nos temas e escolhendo eles. Então é bem tranquilo fazer a configuração para funcionar. Obviamente que dá para você fazer outras customizações, tem outros módulos do PowerShell que podem ser instalados, tem alguns de autocompletar, por exemplo, que são interessantes, embora um pouquinho mais pesados, mas esse aqui já é o básico ali para fazer a customização. Esses links aqui, os 4 links, né, o link principal e os links de cada uma das coisas instaladas, né, do repositório do Terminal Icons, do site do OMIPost e do NerdFonts, vou deixar ali na descrição para ficar mais fácil de utilizar e aí para você fazer a configuração. E qualquer dúvida é só perguntar.